Fala galera, professor Carlos Eduardo na área para mais uma aulinha de língua portuguesa no padrão de sempre, respondendo a questões, pegando o bizu, mostrando a realidade para você, puxando sua orelha quando é preciso e elogiando quando é conveniente. Meus queridos, estamos aqui em pé sem cair, deitado sem dormir e sentado sem cochilar, fazendo pose para mais uma aula de língua portuguesa, a fim de responder questão, de se preparar antes de o edital sair. Isso é fundamental. Eu não sei qual é o concurso para o qual você está estudando, se é PMCE, se é Correios, se é PB, se é PPRN, não sei. Eu sei que a preparação antes de o edital sair é crucial, é essencial. E eu estou aqui hoje e amanhã estou também, viu? Amanhã eu estou aqui também para fazer raiva a vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. E não é que a quinta do português ficou de vez, coisa linda, coisa bela. Valeu, meu irmão, tamo junto. Coisa boba do rato, tropa da bomba aí, vem forte, viu? Meus queridos, quero pedir uma coisa a vocês, ó. Eu quero fazer uma boa aula hoje. Só que eu não consigo fazer isso sozinho, não. Se você não me ajudar a fazer uma boa aula, eu não vou conseguir fazer uma boa aula. Show de bola? Preciso da sua ajuda. Preciso que você coloque os gabaritos aí no chat. Preciso que você tire suas dúvidas. E hoje, gente, eu trouxe como foco um tema de que a sociedade brasileira padece. Qual é, professor? Interpretação de texto. Hoje em dia nós vivemos em um mundo em que a galera não consegue fazer interpretação de texto. Meu irmão, pelo amor de Deus, você posta uma coisa, a pessoa entende outra. Você posta um anúncio assim, olha, vendo bolo de pote, só tenho de morango, custa R$ 5 e não faço entrega. Qual é a primeira pergunta nos comentários? Tem de chocolate? Acabou de dizer que só tinha de morango, mas o cara não consegue compreender o texto, beleza? Outra coisa, gente, ó, vocês estão vendo aí um link, né, um QR Code com o nome Português do Zero. O meu curso está em promoção, gente. O curso que era 200 e poucos reais, agora está por R$ 99. Professor, é R$ 99 todo mês? Não, o curso completo é R$ 99. O curso completo, com videoaulas de exercícios, com videoaula de teoria, com apostila bisurada, com mapas mentais, com grupo exclusivo, meu amigo. Que oportunidade rica. Show de bola? Vamos arrochar o nó. Quero começar já com a primeira questão. E é dando continuidade, viu? A aula passada a gente parou na questão 17, então hoje nós vamos para 18. Olha aqui o que diz a questão 18. Diz assim, ó. Para a socióloga Paula Poncioni, pesquisadora da UFRJ, falhas de formação são um dos fatores que explicam o desempenho policial. O ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Eliseu Soares Lopes, diz considerar a formação da polícia muito boa, mas ressalva que é preciso reforço. Pela leitura dos períodos acima, é correto concluir que, vamos lá, eu adquiri, o curso é top, valeu, minha amiga. Arrocha aí, menino, qual é o gabarito? Aí, até minha mãe está assistindo a aula. Cheiro para a senhora, mãe. Amanda marcou letra C. Só a Amanda marcou até agora. O Luca também disse que é de C. C de contra-cheque. C de contra-cheque. Meus queridos, sabe o que é que essa questão trabalha com você? A interpretação de texto por meio de um processo chamado de superinterpretação textual.
Professor, como é o nome? Superinterpretação textual. É uma interpretação de texto que extrapola os limites do texto. O que é você fazer uma superinterpretação textual? É quando você vai além do que o texto permite você concluir. Por exemplo, olha, eu chego para você e digo assim, rapaz, eu gosto muito de MPB. A pessoa que escuta isso olha para mim e diz assim, e o que é que você tem contra o funk? Né? Não é porque eu gosto de MPB que eu tenho alguma coisa contra o funk, né? Achar que eu tenho alguma coisa contra o funk pelo fato de eu gostar de MPB é uma extrapolação textual. Você foi além do que o texto permite você concluir. E isso está trabalhado, por exemplo, na letra A. Dê uma olhadinha na letra A. A letra A diz assim, ó: há mais de uma pesquisadora na UFRJ e mais de um ouvidor na Polícia do Estado de São Paulo. O que é que a pessoa faz? Rapaz, olha, a UFRJ é muito grande, então com certeza deve ter mais de uma pesquisadora. E o Estado de São Paulo também é muito grande, então com certeza deve ter mais de um ouvidor. O texto não permite você concluir isso. Aí é uma super interpretação textual da sua parte. É você que entendeu isso. Mas no texto não diz isso não, porque ele diz assim, olha, para a socióloga pesquisadora da UFRJ, ele disse pesquisadora. Se ele tivesse dito uma das pesquisadoras, aí você poderia dizer que tinha mais de um. Mas nesse caso ele diz pesquisadora. O texto não deixa claro, pode ter só um ou pode ter mais, o texto não fechou. A mesma coisa aconteceu com Eliseu Soares Lopes. Ele diz ouvidor. Ele não disse um dos ouvidores, não. Ele disse ouvidor. Então pode ter só um ou pode ter mais de um. Está em aberto, eu não sei. Não pode ser a letra A. Letra B diz assim, ó. No primeiro período, o tom é impressionista. Vamos lá ler o primeiro período? Diz assim, olha, para a socióloga Paula Poncioni, pesquisadora da UFRJ, falhas de formação são dos fatores que explicam o desempenho policial. Tem impressionismo nisso daqui? Ou só o que é impressionismo? É justamente isso que você está pensando. Você quer impressionar quem está escutando você. É aquele cara que chega. Eu estudo no meu dia mais fraco, 9 horas por dia, líquidas, sem beber água e sem mijar. Mentira, né? Ele está dizendo isso aí para impressionar você. É um tom impressionista. Tem isso aqui no primeiro período? Não. Então a letra B já está descartada. Não pode ser o gabarito. Olha a letra C, que foi o que vocês marcaram, né? Vejam só. Letra C diz assim: no primeiro período há um fato narrado. Ó. Primeiro período há um fato narrado. No segundo, uma opinião defendida, pessoal. Nos dois períodos, há opinião defendida. O primeiro período serve para mostrar a opinião da Paula Ponciani. E o segundo período, ele serve para mostrar a opinião do Eliseu Soares Lopes. Vem cá, ó, ele diz assim, olha, para Paula Ponciani, pesquisador da UFRJ, olha, falhas de formação são um dos fatores que explicam o desempenho policial. Gente, está aqui a opinião da Paula Ponciano. Então não há um fato narrado, não, gente. Isso aí, no primeiro período, já é a opinião da Paula Ponciano. Nos dois períodos há opinião, porque o que é narração? Narração é você contar uma historinha. Rapaz, hoje eu levantei da cama, tomei meu café, dei um beijo nas crianças, coisei com a mulher, o resto é só. Isso aí é narração, beleza? O grego também é cultura, gente. Show de bola? Então, nesse caso, você tem uma narração. Isso aqui não aconteceu na letra C, não. No comando da questão não aconteceu narração, não. Nos dois períodos há opinião. O primeiro é a opinião de Paula. O segundo é a opinião de Eliseu. Então, nos dois há opinião. Show de bola? Letra D diz assim, olha, o primeiro período, ó, o primeiro período, diferentemente do segundo, se constrói com apontamento de causalidade. Causalidade. O que é causalidade, professor? É causa. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele diz assim, para Paula Poncioni, né, pesquisadora da UFRJ, falha de formação são um dos fatores que explicam o desempenho policial. Gente, fator e causa
é a mesma coisa. Fator é a mesma coisa que causa, gente, né? É como se fosse assim, olha, falhas de informação são uma das causas que explicam o desempenho policial. Então, sim, no primeiro período, há um argumento de causa, de causalidade. Gabarito letra D de dinheiro. Show de bola, que é o que vocês terão quando passarem no concurso. Letra E diz assim, olha. Ambos os períodos se constroem por mecanismos antitéticos. Rapaz, doutor, antitético é aquela vacina que a gente toma, antitético por tético, para não dar o tético quando fura no prego. Não, gente, isso aí é uma coisa que a gente chama de antítese. Antitético vem de antítese. E o que é antítese? São a aproximação de ideias contrárias. Antítese, por exemplo, você percebe no casamento. No casamento, o padre, o juiz, o pastor chega para você e diz assim, rapaz, você promete amar na saúde e na doença. Olha, saúde é o contrário de doença. Na alegria ou na tristeza? Olha, alegria é o contrário de tristeza. Isso é antítese. Houve isso aqui na questão? Não, não houve isso na questão. Gabarito letra D. A questão matou você por meio de uma palavra, fatores. São um dos fatores. Gente, fator e causa é a mesma coisa. Show de bola? Brasil, gabarito letra C. Depois que ele explica, fica tão claro, né? Ó, o bichinho. Vamos lá? Então, já pegamos a questão 18, vamos para 19. Vou descer essa aqui. Então, diz assim, ó. Assinale a única alternativa que não representa a interpretação. Veja só, não representa a interpretação, inclusive de pressupostos, subtendidos e implícitos, coerente da tirinha. Traduzindo, ele quer uma errada. Bota aparecer. Professor, faça o sorteio desse relógio. Homem, ainda falta duas prestações desse relógio, pelo amor de Deus. Eu dividi em 10 vezes, falta duas prestações ainda. Bom, Roma PB. Bom dia, meu. Professor, o que é isso? É de qual banca? É da banca? É que- Vocês lembram que ele pediu uma errada. Meus queridos, ó, deixa eu me ensinar uma coisa para vocês. Quando nós vamos fazer uma prova, você vai esperando o quê? Marcar o certo. Eu olho para uma questão e quero marcar o certo. A nossa cabeça está programada para isso, fazer o certo. Aí eu vou para uma. Ninguém vai para uma prova esperando marcar a errada, não. Então, quando a banca pede a errada, ela quebra a sua expectativa, certo? Se ligue, gente, olha, em questão você tem que brigar com as palavras, literalmente. Porque se a banca pedir uma questão, a alternativa é errada, a possibilidade de você errar aumenta. Porque sua cabeça está programada para marcar o certo. Por exemplo, essa questão aqui, ela pediu a errada. A chance de você marcar certo é grande, certo? Então se liga, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Você tem um menininho aí que vem andando, né, na malemolência, um cara de gato quando bebe leite, e aí ele chega a uma placa. Olha o que tem nessa placa. Há duas possibilidades. Ele diz assim, ó, punir ou educar. Veja que punir é mais curto, ó, 2 quilômetros. 2 quilômetros só. 2 quilômetros o cara faz em 8 minutos. É correto. Pronto, 2 quilômetros. Show de bola, professor. Show de bola. E educar é 60. É mais longe, né? Então é como se fosse assim, olha, punir é mais fácil. Porque é fácil você andar 2 quilômetros, mas é muito difícil você andar 60. Então é como se punir fosse mais fácil do que educar.
Show de bola? Só tem um detalhe ao qual vocês também devem se atentar. Veja que na parte de educar, há uma setinha para cima, ó. Há uma setinha para cima. O que é que essa setinha quer dizer? Meus queridos, vocês já perceberam que tudo que é bom a gente associa à parte de cima? Você tá triste e tal, o cara chega, bora guerreiro, lave o rosto aí, meu irmão, se anime, levante a cabeça. Ou seja, porque levantar a cabeça, né, é um sinal de positividade. No mundo militar, a gente tem um ditado que diz assim, olha, olhar sempre altivo e pensamentos nobres. Ou seja, olhar altivo, assim, ó, para cima, nada de baixar a cabeça. Por quê? Porque esse sinal de você levantar a cabeça é algo positivo. Veja, o Salmo 121 fala muito bem isso. Ele diz assim: olha, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor. Ou seja, o salmista ali ele estava triste, estava preocupado, mas quando ele estava triste, ele diz: olha, eu elevo os meus olhos. Ou seja, eu olho para cima, porque a parte de cima é mais positiva. Ou seja, quando ele colocou educar 60 quilômetros, ele diz: olha, 60 quilômetros é mais difícil, mas a setinha está para cima, é melhor. Por mais que seja mais difícil, educar é mais benéfico. É isso que ele quis dizer, ó, com essa setinha para cima. Show de bola? Então vamos procurar o errado aqui comigo. A letra A diz assim, olha, punir é bem mais fácil que educar. Meu irmão, olha, punir é 2 quilômetros. E educar são 60 quilômetros. Qual é o mais fácil? É claro que é punir. Então tá certo. Embora seja menos eficiente. É, ó, porque educar é mais eficiente. A setinha tá para cima no educar. B. Ao seguir o caminho de punir, nos desviamos do caminho de educar. Meu irmão, ó, é aquela parábola bíblica. Há dois caminhos, o estreito e o largo. Você chega a uma bifurcação. Ó. Você tem duas opções: ou eu vou punir, ou eu vou educar. Você escolhe um dos dois. Não dá para andar pelos dois caminhos ao mesmo tempo. Ele coloca dois caminhos para você. Olha, vem cá, ó, meu jovem querido. Você agora está diante de dois caminhos. O primeiro é o caminho da punição. O segundo é o caminho da educação. Você tem duas possibilidades. Você vai ter que escolher um. Se eu escolher o caminho de educar, eu não posso ir para o punir. Se eu escolher punir, eu não posso ir para o educar. Eu tenho que escolher um dos dois. Não dá para você andar em dois caminhos ao mesmo tempo. Então a B está certa. Só que ele pediu uma errada. Então o gabarito não pode ser letra B. Show de bola? Letra C diz assim, olha. A educação é muito mais demorada que a punição, ó. 60 quilômetros, gente. É bem mais demorado. Mas vale mais a pena. Perfeito, ó. Por quê? Porque a setinha está para cima da educação. Letra D. Antes de iniciar o caminho para educar, precisamos passar pelo caminho de punir. Quem disse isso? Quem disse isso? Vamos lá, eu tenho dois caminhos: educar e punir. Quer dizer que antes de eu ir para a educação, eu tenho que passar pela punição? Não, eu posso chegar muito bem e dizer assim, rapaz, olha, tem dois caminhos. Eu não quero da punição, não. Eu vou é para a educação. Então, nesse caso, você tem a chance de ir diretamente para a educação sem precisar passar pela profissão. Você não precisa passar por um para depois ir para o outro. Não, você tem duas escolhas, é igual o bem e o mal. Eu chego aqui e digo assim, rapaz, eu tenho dois caminhos, o bem e o mal. Eu não quero o mal, eu vou para o bem. Quer dizer que eu primeiro preciso passar pelo mal para depois ir para o bem? Não, eu preciso primeiro escolher um caminho para seguir e deixo o outro de mão. Então, a letra D está errada e a banca quer justamente a errada. Gabarito letra de dinheiro. Show de bola? Letra E diz assim, olha, se desejarmos seguir o caminho de educar, não deveremos passar pelo caminho de punir. Perfeito, gente. Porque educação e punição, né, são coisas antagônicas. A educação, gente, é libertadora. A punição aprisiona. Show de bola? Então, nesse caso, gabarito letra D, a banca pediu errado, a maioria dos senhores aí acertou numa boa. Show de bola? No paz. Não, tá ok aqui, né? Show de bola. Agora deixa eu fazer um negócio aqui para vocês, ó. Interessante. Sabe o que eu acho interessante? É a inversão de valor que existe nesse país, sabe? Porque a doutora Deolane foi presa, a lá vai, um monte de seguidor vai para cadeia. Show de bola, vai lá ficar na frente. Agora eu, professor Carlos Eduardo, tô aqui ensinando você, seu boba do rato. Aí tem 71 pessoas aqui assistindo minha aula, 71 e 39 likes. Como é que pode, meu irmão?
Só 39 likes. Meu irmão, atola o dedo aí no joinha, meu irmão. Ajuda o professor. Dá o like aí, gente. Isso me ajuda. Faz com que meu vídeo tenha relevância no YouTube. Então, ó, o vídeo vai rolando, outras pessoas vão assistindo. O professor Carlos Eduardo aí vai ficando mais conhecido. Show de bola? Então, vamos arrochar o nó aí, viu? Vamos lá para mais uma questão? Vamos arrochar o nó. Questão 20, com os senhores. Arrocha. Diz assim. A construção textual, e aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo. Constrói-se por meio do recurso de ironia, o que gera no contexto apresentado uma crítica. Vocês que falam. Foi, falei na mulher aí, o vídeo travou essa porra do rato. E vai ter sorteio, é? How are you? I'm fine, Iago. Gostou? I'm fine significa eu estou bem. Você perguntou, how are you? Quer dizer, como está o senhor e tal? E eu respondo, I'm fine. Eu estou bem. Eu sou bilíngue, viu? Ora, Sibeli, eu sou formado em gambiarra argumentativa. Eu falo de qualquer coisa. Eu me garanto na gambiarra argumentativa. Vai enrolar um aí comigo mesmo. Eu enrolo bem velho. Eu sei inglês e português. Aí, Iago colocou aí. Cara, é bom. Nível 3 no Duolingo, hein? Bora, gente. Cadê o gabarito? Travou de novo aí, Valdir. Sabe por que que vocês não responderam ainda essa questão? Simplesmente pelo desconhecimento de uma palavrinha, epitáfio. Provavelmente você ficou, meu Deus do céu, o que diabos é epitáfio, né? O que diabo é epitáfio? Gente, é o seguinte, olha, epitáfio é uma palavra que você precisa conhecer. Quando eu estava, Sibeli vai lembrar isso daí, ó. Sibeli vai lembrar isso daí. Quando eu estava na turma presencial da PMCE, foi a primeira turma do CT, foi a turma presencial da PMCE. Inclusive, essa turma acelerou meu processo de calvície, me deu muito trabalho, viu? Só tinha raridade. Então, o que é que eu fazia? Eu peguei o hino da Polícia Militar do Ceará, e diz: vocês estão obrigados a ler o hino da Polícia Militar do Ceará, grifar todas as palavras que vocês não conhecem e pesquisar o significado. Gente, porque às vezes uma palavra ela faz com que você erre uma interpretação de texto. A IDECAM, por exemplo, ela ama trabalhar interpretação de palavras. Então ela vai colocar palavras desconhecidas para você. Vai colocar palavras desconhecidas. Qual é o exercício que você deveria fazer? Por exemplo, faça esse. Pegue o hino da Polícia Militar do Ceará. Pegue o hino da Polícia Militar do Ceará. É lindo, inclusive. Você vai pegar aquele hino e vai começar a ler. Todas as palavras que você não conhece, você vai grifar e vai pesquisar o significado, né? Então, isso daí, gente, o que é que acontece? Isso faz com que você amplie seu vocabulário. Por exemplo, lá o índice diz assim: corporação pujante e valorosa. Que é pujante? Pesquise. Aí diz que lutam sempre e sempre lutará pelo esplendor da pátria gloriosa. O que é esplendor? Você tem que saber. Pesquise. Por exemplo, o que é epitáfio? Gente, epitáfio é aquele negócio que a galera coloca nos túmulos, nas catatumbas, né?
A galera coloca lá nessa catatumba, por exemplo, Caba morre, paponcou, aí bota um túmulo lá com a frase assim: Não lembre de mim com tristeza, porque eu era alegre. Pronto, isso aí é um epitáfio. Não tem nas catatumbas lá, né? Aí bota uma ruma de flor, às vezes o caba não vale nem a flor que tá ali em cima do caixão, mas tem lá uma ruma de flor. Então, nesse caso, o epitáfio é aquela frase que você, né, coloca lá em cima do túmulo. Aqui jaz fulano de tal, que fez 10 concursos e reprovou em todos os 10. Pronto, é isso aí que bota no epitáfio. Show de bola? Então vem cá. Outra dica que eu dou para você. Cuidado com as palavras radicais. Como assim, professor? Cuidado com as palavras radicais. Quando você pegar uma alternativa que tem assim, olha, exclusivamente, sempre, apenas, nada, palavras radicais deixam a alternativa errada. Palavras radicais deixam a alternativa errada. Então você pega a palavra como nunca, o autor nunca falou, está errado. O autor fala apenas, tá errado. Palavras radicais deixam a alternativa errada. Show de bola? Então vamos lá, ó. Veja só com isso eu já eliminaria a letra A, porque fala exclusivamente, a letra D, exclusivamente, e a letra E, exclusivamente. Só sobrariam duas, professor. Olha a letra B, diz assim, ó predominantemente dogmática a respeito da inexistência dos epitáfios. Gente, não existe epitáfio, não. Não existe, não, epitáfio? Existe, gente, os epitáfios existem. Então, como é que ele fala da inexistência dos epitáfios? Existe. Se você for aqui ao cemitério de Mossoró, em cada catatumba tem um epitáfio. Então, eles existem. Show de bola? Então, professor, vamos lá. Ó. Letra C sobrou como gabarito. Ele diz assim, ó predominantemente filosófica a respeito, né, da função dos epitáfios. Perfeito, gente. É a respeito das função dos epitáfios. Que ele diz assim, olha, a gente civilizado é uma expressão daquele pio e secreto egoísmo. Ele está dizendo que o epitáfio ele tem a função de mostrar egoísmo para você. O epitáfio é o egoísmo, porque até na hora que a pessoa morre, ela tem a necessidade de dizer que era boa. Até quando o caba morre, ele tem a necessidade de colocar uma frase boa em cima do túmulo. É isso que ele está querendo dizer. Ele está falando da função de um epitáfio. É como se ele dissesse assim, rapaz, qual é a necessidade de você colocar uma frase depois que a pessoa morre? Isso aí é um egoísmo. Então ele está criticando aí a função dos epitáfios, beleza? Então nesse caso aí, gabarito letra C de contra-cheque, e é o que vocês, né, marcaram, a maioria. Vamos para a próxima. Rocha aí. 21. Ah, essa aqui é muito boa. Diz assim, ó. Desta fala do professor Pascoal, uma sociedade que despreza os clássicos é uma sociedade burra, seja ela acadêmica ou não. O Brasil, infelizmente, tem desprezado os clássicos. Muita gente acha que para escrever bem basta ter o conhecimento linguístico do dia a dia, o que é uma tolice profunda. Além dos clássicos, é preciso ler outros textos, jornal, bula de remédio, rótulo de sucrilhos, etc. É fundamental estar informado de tudo o que for possível e compreender as linguagens todas. Obviamente, para escrever também é preciso pensar. O exercício mental constante nos faz descobrir a concatenação mental das coisas e também das palavras, das frases dos textos. Pode-se inferir que, vocês que fazem, questãozinha de interpretação muito boa, por sinal. Isaías foi ligeiro igual com quem rouba, matou logo entrar. Entrar, tem a coisa, gabarito. Gabarito letra A aqui tá igual a coceira em cu do macaco, viu?
Vou marcar a letra A com força aí. Meus queridos, mais uma vez, a banca está trabalhando com vocês, isso é IDECAM, viu? A banca está trabalhando com vocês um processo chamado de superinterpretação textual. Você já sabe o que é isso. Superinterpretação textual é você ir além do que o texto permite. É você viajar na maionese. Gente, não viaje na maionese. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com você em uma prova de língua portuguesa? É cair um texto de um assunto do qual você goste. Vamos supor, você que é da área policial. Imagine que cai um tema sobre segurança pública. Meu irmão, a chance de você viajar na maionese é grande. Por quê? Porque você gosta desse tema, você conhece esse tema e você começa a fazer conjecturas. Ah, eu acho que isso quer dizer aquilo. Cuidado, não vá além do que o texto permite. Vamos lá para a letra A. A letra A diz assim, ó. O professor Pasquale defende os clássicos como fundamentais, ó, fundamentais para o exercício do pensamento. Veja só, ele diz assim, olha, uma sociedade que despreza os clássicos é uma sociedade burra, né? Seja ela acadêmica ou não. O Brasil, infelizmente, tem desprezado os clássicos. Gente, se a sociedade que despreza os clássicos é burra, é porque o clássico é essencial. Desprezá-lo é burrice. Então, o clássico é essencial. É por isso que desprezá-lo é burrice. Tem de tudo para ser a letra A. Tá tudo certo na letra A. Mas vamos olhar as demais. Olha a letra B, ó. A letra B diz assim, olha. O professor Pasquale despreza gêneros textuais coloquiais. Gente, como é que ele despreza se ele diz assim, olha, além dos clássicos, é preciso ler outros textos. Até, gente, rótulo de sucrilho ele mandou você ler. Então, como é que ele despreza? Não, ele não despreza, não, de jeito nenhum. Letra C. O professor Pasquale entende como única fonte de conhecimentos os textos clássicos. É a única fonte. Ele disse assim, olha, além dos clássicos é preciso ler outros textos. Então, não é a única fonte, não. Letra D. Textos como jornal, bula, etc., são infinitamente inferiores. Gente, palavras radicais. Eu já disse a você, deixa a alternativa errada. Não é infinitamente inferior, até porque ele mandou que você lesse esses textos. Ele disse que era importante ler esses textos. E letra E, a leitura é mais importante que a escrita. Onde foi que ele disse isso? Nenhum momento. Então só resta mesmo cavalinho a letra A de aprovação. Vocês acertaram, viu? Vocês acertaram. Show de bola. Vamos à próxima? Próxima questão. Essa aqui é bonita, viu? Já mostrei. Veja só. Qual o significado da palavra pleonasmo? Ele diz assim, ó. Pena de morte no Brasil é pleonasmo. E aí, qual é o significado de pleonasmo? Se você errar, eu vou fazer sua passagem, viu? Letra A, meus queridos, o que é que acontece? Eu gosto assim, amostradinho. Vem cá. O que é que aconteceu aqui? O que é pleonasmo? É uma figura de linguagem. Ó, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês que vão fazer concurso para polícia, vocês têm que dominar figuras de linguagem, porque figura de linguagem é um tema que gosta de cair em concurso de polícia. Pleonasmo é uma figura de linguagem que cai pra caramba, sobretudo em concurso de polícia. Veja só, o que é um pleonasmo? Gente, um pleonasmo é uma repetição desnecessária. É uma repetição desnecessária. Você não tinha necessidade de evidenciar aquela ideia. Por exemplo, meu Deus do céu, isso está ficando a cada dia mais comum, eu fico doente.
Principalmente, gente, olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês que quando vocês forem para a polícia, quando vocês forem dar entrevista, aprendam a falar. Porque eu tenho vergonha, às vezes eu vejo gente que foi até meu aluno, aí hoje está na polícia, aí vai passar na TCM, no jornal, começa falando errado. Não diga nem que foi meu aluno, seu boba do rato. Porque esses dias um guerreiro lá, ó, 556 aqui e tal, porque não sei o quê, uma hemorragia de sangue. Puta merda, meu irmão, é hemorragia de sangue. Tu já viu hemorragia de água, desgraça? Você já viu hemorragia de água? Já? Não, então é claro que hemorragia é de sangue. Não precisa dizer hemorragia de sangue, não. Isso é pleonasmo, é informação desnecessária, né? Imagina aí, dos mesmos criadores de subir pra cima, vem aí hemorragia de sangue, ó. Se lasca na prova, pelo amor de Deus, gente. Em nome de Jesus, hemorragia de sangue, não. Certo? Não, professor, é porque a gente estava numa ocorrência, aí atiraram de tiro. E tem como atirar de outra coisa, rapaz? Atiraram de tiro. Pleonasmo, né? Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Informação repetida pelas caridades, pelas caridades. Show de bola? Então vamos lá, ó. Veja só, ele diz assim: pena de morte no Brasil é pleonasmo, ou seja, gente, é como se fosse algo que acontece recorrentemente. Pena de morte acontece todo dia, as pessoas estão morrendo, então é algo repetido. É por isso que ele utilizou a palavra pleonasmo, porque é uma informação repetida. Esse pena de morte, todo dia você. E aqui em Mossoró é assim, vamos supor, Mossoró é assim: se morrerem seis, aí Almeida diz assim: olha, morreram três. Só morreram três. Por quê? Porque é arriscado não morrer ninguém, né? Até o fim da tarde. Aí ele tem mais três para dar mais notícia ruim de noite. Ei, aqueles três lá, olha, morreram mais, né? Aqui em Mossoró é assim. Os caras ficam segurando. Se morrer seis, Almeida disse que morreu só três. Que é para de noite ter mais três para anunciar que morreu, né? Então aqui em Mossoró é assim. É uma informação repetida, desnecessária, né? Então veja só, quando ele disse, olha, pena de morte no Brasil é pleonasmo, ou seja, é uma coisa que acontece repetidamente, é uma informação repetida, gabarito letra A de amostradinho. Show de bola? No paz, A de aprovação vem junto com humilhação, é verdade, amigo, é verdade. Tá certo isso daí que você falou, viu? Vamos para a próxima, essa aqui eu acho lindo. Bom, diz assim: nutra esses preciosos 5 minutos para que eles não se dissolvam por inanição. Ó, coisa bonita, né? A respeito do trecho acima, a relação semântico-lexical é estabelecida, vamos lá, é uma comparação, é uma prosopopeia, uma catacrese, uma antítese ou uma hipérbole. Por inanição, não bonito. Inanição. Amanhã eu tô aqui de novo, viu? Fazendo raio. Letra B. Meus queridos, olha, eu preciso explicar para vocês cada figura de linguagem dessa. Eu vou fazer isso porque isso aqui cai em prova. Vamos lá. Comparação. Professor, o que é uma comparação? Gente, olha, a comparação, ela também pode ser chamada de símile, certo? Eu posso chamar de comparação ou posso chamar de símile. Símile vem de similar. Você compara uma pessoa com a outra, gente. Eu chego para você e digo assim, olha, você é como um anjo que caiu do céu. Ó, não se engane não, viu?
Se a pessoa disser assim, olha, você é como um anjo que caiu do céu, ela está chamando você de Satanás. Porque o anjo que caiu do céu foi quem? Lúcifer, Satanás, né? Como dizia a vovô Lucifer, né? Então, o anjo que caiu do céu foi Satanás. Se a pessoa chegar para você, ai, você é um anjo que caiu do céu, pronto, acha que você é o diabo na hora, certo? Então, quando ele diz assim, olha, você é como um anjo, ela está comparando você com um anjo, minha flor, certo? Ela está dizendo, olha, tá vendo um anjo? Você é parecido com ele, minha linda. Tá comparando, beleza? Isso é uma comparação. Pode ser chamado também de símile, que vem de similar. Gostou? Pois é. Existe uma também chamada de prosopopeia. Professor, o que boba é uma prosopopeia? Gente, prosopopeia tem esse nome, ela também pode ser chamada de personificação. E é, professor, é. Pode ser prosopopeia ou personificação. O que diabo é isso, professor? Olha, personificação ou prosopopeia é quando você atribui características de um ser humano a uma coisa que não é humana. Você dá vida ao que não tem vida, por exemplo. Você atribui características que são peculiares ao ser humano a uma coisa que não tem humanidade. Por exemplo, eu digo assim, rapaz, ó, o vento correu aqui e derrubou tudo. Gente, correr é uma característica do homem, do ser humano, né? Então, nesse caso, eu estou atribuindo isso ao vento, que é um ser que não é humano. Então, isso é personificação. Eu estou atribuindo características humanas a um ser que não é humano. Outro caso, né? Eu chego para você e digo assim, aquela música de Maria Gadu que cantava, ai nuvem, Chimbalaie, quando eu vejo o sol beijando o mar. Olha aí. Beijar é uma característica humana, se bem que nem todos os humanos fazem isso, né? Mas beijar é uma característica humana. E você está atribuindo ao sol, que é um ser que não é humano. Isso é personificação. Né? Ai, professor, a lua só olhou o sol. Pois é, então a música que é assim? Pois é, né? Isso é personificação. Olha aí, como é? Deixa eu botar uma frase aqui. Olha só. Eu vi o sol beijando o mar. Pois é, até o sol beija e você não, né? Complicado. Então, nesse caso aí, ó, prosopopeia, uma personificação. Professor, catacrese, essa aqui eu me esqueço nunca, o bichinho. Mais uma vez eu estava dando aula numa turma, eu não sei se era o oitavo ano ou era sétimo, acho que era sétimo ano. Aí tinha um bichinho na turma, rapaz, que ele era bem inocente, coitado, sabe? Aí eu ensinando figura de linguagem. Pessoal, olha só, isso 1h30 da tarde. Pessoal, olha só, aqui figura de linguagem, catacrese é a próxima, o bichinho na inocência. Ah, professor, essa aí eu já fiz já. Ah, eu disse, foi, meu filho, pois cita aí um exemplo. Aí. Como assim, professor, um exemplo? Você não disse que fez a catacrese? Foi, professor, mas foi com pato fulano de tal, o bichinho, rapaz, inocente, entendeu que era catequese, não é catequese, catequese é de igreja, é catacrese. E o que é isso, professor? Catacrese. Catacrese é quando você dá nome a coisas que não têm um nome específico. É quando você dá um nome para uma coisa que não tem um nome específico. Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui para você me dê licença aqui, bem rapidinho, viu? Pegar aqui. Vou dar ver o exemplo na prática. Vejam só. Isso daqui, meus queridos, ó, é uma cadeira, mas pode ser também uma arma muito perigosa, viu? A depender de quem vai usar. Isso daqui é uma cadeira. Um dia alguém fez essa bomba do rato aqui. Quando chegou a essa parte, não tinha um nome específico. Como foi que ele botou? Ah, isso aqui é a perna da cadeira. Então ele atribuiu um nome a uma coisa que não tinha nome. Isso é catacrese. Tá vendo aqui o exemplo é na prática. Isso aqui é uma cadeira, pode ser também uma arma muito poderosa. E aí você vai, né? Botar o nome disso aqui é a perna da cadeira. Não tinha, né, um dia que um nome específico para isso. Alguém resolveu chamar isso aqui de perna da cadeira. Pronto, é uma catacrese, beleza? Pronto, agora deixa eu botar minha arma aqui, né? Pronto. Tá vendo aí? Então, o que é que acontece? Um dia também alguém fez, por exemplo, uma xícara, né?
Tinha uma xícara lá, o caba foi tomar um café, aí na xícara não tem aquele negócio que a gente bota os dedos assim, não tinha um nome para aquilo, rapaz. O caba chamou de quê? De a asa da xícara, tá vendo aí? A asa da xícara não tinha um nome específico, o cara chamou de a asa. Pois é, meu irmão. Então, isso acontece também com coisas que têm um nome, mas a gente desconhece. Por exemplo, o nordestino, ele é especialista em fazer catacrese. O nordestino, ele tem a capacidade de dizer todo o corpo humano por meio de catacrese. Né? Por exemplo, ele não sabe como é o nome disso daqui, de acordo com a ciência. O que é que ele chama? A titela, né? Rapaz, fulano levou um tiro na titela dos peitos. Pronto, titela. Foi bola, pronto, na parte daqui dos peitos, né? Os cabas chegam aqui, rapaz, olha, fulano levou uma mãozada ali agora na tábua dos queixos, né? Pois é. Então, não tinha um nome específico para essa parte aqui, o que, é que ele chamou? O pé do bucho, né? Pai fulano levou uma facada que entrou no pé do bucho e saiu no rabo do sovaco. Olha aí. É uma facada para entrar no pé do bucho e sair no rabo do sovaco. Tem que ser uma peixeira boa, viu? Mas acontece aqui é pular, né? Então isso é catacrese, gente. É quando você dá nome a coisas que não têm um nome específico. Show de bola? Agora vamos lá, olha só. Antítese, professor. Antítese, o que? Deixa eu dar um exemplo de catacrese aqui. A catacrese, eu digo assim, ó, o pé da camila. O pé da camila. Tá bom. Aí veja só, antítese, professor. Antítese, o que é que acontece? A antítese, gente, é quando você aproxima pensamentos contrários, né? Eu chego para você e digo assim, olha, eu, para você não, para minha noiva, tá? Tomarei na alegria com na É. Meu amor, isso, olha só, eu chego pra você e digo assim, ó. Eu a amarei na alegria ou na dor. Veja, gente, alegria é o oposto de dor. Só quando tá com dor não fica alegre. Olha, se eu sentir uma dor, eu não trabalho. Pode ser na unha. Eu me deito logo na cama e grito, e chega que eu vou morrer e tal. Pode ser uma gripe, mas eu faço logo isso. Me arreio, fico dengoso choro e tal. Então, é assim. Então, não tem como você ter alegria na dor. Se bem que algumas pessoas têm, né? Mas dor é o contrário de alegria. Show de bola, isso é antítese, né? Tem até um hino aqui de Chaga Sobrinho que diz assim: Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Pois é, isso aí é uma antítese. Show de bola? E por último, você tem aqui a hipérbole, que é um exagero. Eu chego para você e digo assim: ó, Eu estou morrendo, morrendo de sono. Rapaz, você já viu alguém morrer de sono? Não, isso aqui é um exagero, gente. Isso aqui é um exagero. É você que é exagerado com as coisas, né? Ser exagerado com as coisas. Então vamos lá. Com base em tudo isso que eu expliquei para você, vamos tentar responder essa bomba do rato aqui. Veja só, ele diz assim: Nutra, nutra esses preciosos 5 minutos. Meus queridos, nutrir, é comer, é se alimentar, né? Nutrir. Nutrir é uma característica do ser humano. Só que ele atribuiu isso a 5 minutos. 5 minutos é um ser humano, rapaz? Não. Então vamos lá, nutra 5 minutos. Então, nesse caso, ele pegou o nutra, que é uma característica de um ser humano, e atribuiu a um ser que não é humano. Como é o nome disso? Prosopopeia ou personificação. Gabarito o que aí, professor? Gabarito, letra B de bolacha, que eu estou doido para comer, rapaz. Tem essa uma bolachinha cremosa aqui para eu ir dando aula enquanto vocês fossem respondendo, eu ia comer na bolacha. Mas eu esqueci de trazer, é isso mesmo, né? A vida é assim. Como diz Racionais, a vida é sofrida, mas não vou chorar. Viver de quê? Eu vou me humilhar? Pois é. Questão 23 a gente respondeu, vamos para 24. Diz assim, olha, essa aqui é uma delícia, viu? Arrocha não. O aluno mais fraco de você. Não diga isso, não, viu? Olha só. Em qual alternativa a preposição de estabelece uma relação de causa? Gente, isso é importante, viu? Cai com. Vamos lá. Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosas.
Mas eu trago uma bolacha. Você acaba bom demais, Cass. Cass, corre muito, viu, Cass? Eu acompanho você aí nas corridas aí, o outro tá voando, viu? No carro marcou letra A. Pessoal, aqui tem bizu, sabia? Bisuzinho para você. Olha, bancas que gostam disso, a OCP, IBFC, a Linda IDK, até a FGV gosta disso. Se a banca pedir a preposição D com valor de causa, o bizu é o seguinte, ó, você vai pegar o D e vai tentar trocar por causa, por causa de, ou por causa do, ou por causa da. Por exemplo, ele gritou de alegria. Ei, gente, no dia que vocês passarem no concurso, vocês vão gritar tanto de alegria. Rapaz, no dia que eu passei, inclusive eu estava dando aula no dia, sabia? Eu estava dando aula. Na hora que eu estava dando aula, saiu lá o resultado. E aí, cara, passou no concurso, meu amigo grito, meu de irmão, né? E é um grito comendo de esmola. É bom, gente, é bom. Já já vocês vão estar vivenciando isso daí, viu? Veja só, quando eu digo assim, ó. Ele gritou de alegria. Não é como se fosse assim, ó. Ele gritou por causa da alegria. É, professor, eu consigo trocar por causa de. Se eu consigo trocar por causa de, o valor semântico é de causa, certo? Quer, eu não acompanho você não, rapaz. Você é muito forte. Eu ainda tô no peito da vovó. Aí ele diz assim, olha. Problemas de visão. Pia, gente, olha. Problemas por causa da visão. Pia, professor, por causa de. Gabarito letra A, tu ia na horinha, viu? Né? Aí veja só, fotos de seus pequenos, é foto deles, né, de posse, rosto dos bebês, rosto deles, né, os demais valores aí são valores semânticos de posse, beleza? Gabarito letra A. Pois é, meu irmão, lá vão acompanhar as graças dessa, eu morro na hora. Vamos para 25? Ah, essa aqui é boa, viu? Obrigado, Magna. Deus te abençoe. Ele diz assim: ó, os aquíferos que concentram água no subterrâneo e abastecem nascentes e rios são responsáveis atualmente por fornecer água potável à metade da população mundial. A rocha, ele diz assim: são verbos, os verbos, ele quer saber o que está certo aí, né? Ai, pensei, claro. Meus queridos, olha, não subestime os assuntos da língua portuguesa. Muita gente diz assim, rapaz, olha, eu não estudo tempos e modos verbais, que é muito fácil. Por exemplo, esse negócio de presente. O presente é o agora, é hoje. É, guerreiro, o presente é o agora. Só que não é apenas isso. O presente, gente, também pode indicar rotina. Como é, professor? É. O presente do indicativo, além de indicar o agora, ele também pode indicar rotina. Por exemplo, ó, você vai ao médico, né? Não é o meu caso, não, mas veja só, imagine alguém que faz isso. Alguém vai ao médico diz assim: olha, você bebe? Aí o cara diz: rapaz, eu bebo.
Veja, a pessoa não está bebendo ali naquele momento. Mas quando ela diz eu bebo, isso significa que ela tem um hábito de beber, é uma rotina na vida dela. Se é rotina, é presente. É bem, professor. É. Eu chego para você e digo assim, galera, olha, eu durmo tarde. Olha, eu durmo tarde. Gente, quando eu digo eu durmo tarde, isso é uma rotina que eu tenho na minha vida. Eu não estou dormindo agora, mas eu digo eu durmo tarde, é rotina. Se é rotina, é presente. Eu chego para você e digo assim, galera, eu corro. Veja, gente, eu não estou correndo nesse momento. Não. Mas quando eu digo eu corro, isso é uma rotina que eu tenho na minha vida. Eu tenho o hábito de correr. É presente. Será que isso não aconteceu aqui, não? Vem cá. Primeiro lugar, ele diz assim: ó, os aquíferos que concentram água. Quem é que concentra a água? O aquífero. E abastece. Quem é que abastece? Os aquíferos abastecem. São responsáveis. Quem é o responsável? Os aquíferos são responsáveis. Então, todos se referem a aquíferos, todos têm o mesmo sujeito. Agora, veja só, ele diz assim, olha, os aquíferos que concentram. Gente, é como se todo dia o aquífero estivesse ali concentrando. Isso é uma rotina. Se é rotina, é o quê? Presente. Aí ele diz assim, olha, e abastece, é como se todo dia o aquífero estivesse lá abastecendo. É o quê? Presente. Se é rotina, é presente. Olha, são responsáveis atualmente, é como atualmente, todo dia ele é responsável, todo dia. Se é rotina, é o quê? Presente. Então, todos esses verbos têm o mesmo sujeito e todos esses verbos estão no presente. Vamos lá. Letra A diz assim, olha, são verbos conjugados no tempo presente e se encontram no plural para concordar com os aquíferos. Ia, tá de cara na letra A. Perfeito. Letra B. Os verbos concentram e abastece encontram-se no pretérito. Não, gente, não é no pretérito, é no presente. C. O verbo são está no plural para concordar com o sujeito nascentes e rios. Não. Né? O sujeito é aquíferos. Letra D. São tem como objeto direto. Gente, isso aqui é um verbo de ligação. Verbo de ligação, tem um objeto direto, não. E letra E. São verbos conjugados no presente do subjuntivo. Não é no presente do indicativo. Beleza? Show de bola? Gabarito, letra A. Aí de amostra. Vamos para 26. Diz assim: essa é boa. Assinale a alternativa cujo para em destaque não tem função de introduzir uma ideia de finalidade. Professor, então vamos lá. É só você pegar o para aqui. É. Ele não quer finalidade. Não quer. Professor, como é que eu sei que o para tem valor de finalidade? Bem fácil, ó. Para o para ser finalidade, você faz um bizuzinho, ó. Finalidade. É só você pegar o para e esse para tiver sentido de a fim de. Se você conseguir trocar o para por a fim de, o valor semântico dele vai ser de finalidade. Vamos lá, letra A. Ele diz assim, ó, a indústria farmacêutica gasta um grande valor para obter informações. A fim de obter informações. B. Obter informações sobre a venda de remédios para poder definir estratégias. A fim de poder definir estratégias. Finalidade. C. É proposto que cada membro da cadeia tenha seu próprio banco de dados, para que o governo, ó, como se fosse, a fim
de que o governo construa seu próprio, né? Então, tudo certo até agora. D. Porém, há uma disputa em jogo que pode levar o prazo de adequação para só depois de 2025. Isso aqui é tempo, não é finalidade. Se não é finalidade, é o gabarito. Letra D. Agora, a letra E diz assim, olha, que o governo federal construa seu próprio banco de dados para armazenar, é como se fosse a fim de armazenar. Show de bola? Gabarito aí, letra D de dinheiro. Bom, paz? Show de bola. Vocês acertaram. Vamos para a próxima. 27. Ah, essa é. Por estarem longe e isolados, guardo a memória da origem do sistema solar. A oração destacada estabelece com a oração que lhe segue uma relação semântica de. Vocês que falam. Não, tá lascado. Magna marcou letra C. Ó, pessoal, essa frase, ela tá invertida. Se você organizar, fica melhor. Se fosse assim, olha, guardo a memória do sistema solar por estarem longe e isoladas. É como se fosse assim, olha, guardo a memória do sistema solar porque estão longe e isolados. Já que estão longe e isolados. Eu consigo trocar isso aí por porquê, gente. Então é causa, olha. Ó, guardo a memória do sistema solar porque estão longe e isolados. Então, nesse caso, eu consigo trocar por um porquê. Ó. Porque estão longe e ignorados. Se eu consigo trocar por porquê, gente, isso aqui é o quê? Causa. Gabarito, letra C de contra-cheque. Contra-cheque. É causa, né? Já que estão longe e isoladas, guardam a memória da origem. Como estão longe, guardam a memória. Então, eu consigo trocar por como, por já que, porque. Gabarito, letra C de contra-cheque. Vamos a mais uma? Ó, ele diz assim. Na frase, lembrei-me das cólicas que minha cadela nunca teve. O termo em destaque é revisão da aula passada, viu? Na aula passada eu expliquei isso aqui. Pessoal, lembra que na aula passada eu falei para vocês que o que poderia ser uma coisa que a gente chama de pronome relativo. Não foi assim? Quando é que o que é pronome relativo? É só você trocar por o qual e seus variáveis, ou seja, o qual, a qual, nas quais, dos quais, tudo que envolve a palavrinha qual. Foi o que aconteceu aqui, olha. Lembrei-me das cólicas que minha cadela nunca teve. É como se fosse, lembrei-me das cólicas, as quais minha cadela nunca teve. Se eu consigo trocar por as quais, esse aqui é um pronome relativo. Show de bola? Pronto, professor. Então vamos lá. A letra A diz assim: relativo, pois faz referência ao termo antecedente cólicas a fim de não repetir, feito gabarito letra A. A letra B, conjunção, não pode. Letra C, pronome indefinido, não é indefinido, é relativo. E a letra D também fala de conjunção, questão bem tranquila aí, gabarito letra A. Lembre que isso aí foi assunto da aula passada, revise, viu? Vamos para 29. Essa é linda, diz assim, ó.
Quanto mais marcas e agências de publicidade o fizerem, mais contribuirão para uma vida melhor para todos, hoje e no futuro. O par conjuntivo em destaque contribui para inserir ao texto o valor semântico dele. Muito boa essa questão, viu? Pessoal, né, você tem claro um pouco? Pessoal, é o seguinte, olha, vocês vão ter que decorar. Eu vou até aqui para o quadro. Dessa vez eu vou até aqui para o quadro, porque eu quero explicar para vocês direito. Eu quero que vocês decorem três coisas, beleza? Três. Primeiro, você vai decorar o a medida, a medida aqui, show de bola, a medida aqui. Pronto, professor. Primeiro é a medida aqui. Segundo, você vai decorar o quanto mais. Quanto mais. E o terceiro, professor, qual é o que eu vou decorar? Esse aqui, olha. A proporção. A proporção aqui. Só. Professor, por que que eu tenho que decorar esses três aí? Porque esses três, eles têm uma característica em comum. Qual é, professor? Sempre, e não indicar o quê? Pro, com, proporção. Beleza? Então, olha, sempre que você pegar a medida que, quanto mais a proporção que, o sentido sempre vai ser de proporção. Não tem como você errar. Tem que decorar, gente. Ah, professor, eu vou tentar na prova não decorar, não. Vou pegar pelo sentido. Aí se pegar pelo sentido e cair isso daqui, ó. Na medida em que. E aí? Na medida em que tem o mesmo valor de a medida que, tem não, gente. Ó, são diferentes. Por quê? Porque na medida em que significa porque. Ou seja, ele sempre vai indicar causa. Então, a decoreba vai salvar você aqui. Beleza? Então vamos lá, professor. À medida que, quanto mais. Professor, tem mais? Tem mais, mas os que mais caem são esses, olha. À medida que, quanto mais e a proporção que? Sempre vai indicar proporção. Professor, e se cair na medida em que? Ó, se cair na medida em que, significa por quê e sempre vai ser o quê? Causa. Show de bola? Decorebazinho que você vai ter que levar. E professor, eu tenho que levar para a vida, tem que levar, não é show de bola, tem que levar para a vida. Então, vamos voltar aqui, ó. Caiu, professor, quanto mais? Foi, caiu quanto mais. Se caiu quanto mais, esse quanto mais vai indicar o quê? Você já sabe. Proporção. Proporção. Show de bola? Professor, letra A diz finalidade. Não. Letra B, explicação. Não. Conclusão. Letra D, proporção. Gabarito, letra D. Certo? A decoreba ajuda e muito você agora. Certo? E muito. Show de bola? Vamos lá, questão 30 diz assim. Em vez disso, procure uma hora. O verbo em destaque, vocês que falam. Bem tranquila essa.
Letra A. Deixa eu fazer um bizu com vocês. Você chega para mim e diz assim: ai, professor, eu acho que eu não vou passar no concurso, não, porque eu não tenho tempo para estudar 6 horas por dia. Que é isso, rapaz? Que é isso? E você acha que para passar tem que estudar necessariamente 6 horas? Comece devagar, olha. Em vez disso, em uma hora, meu amigo. Uma hora só. Veja, eu estou dando um conselho para você, uma sugestão. Eu sei lá se você vai seguir, sei, é eu erro com você, mas eu estou dando a sugestão. Eu tenho certeza de que você vai seguir? Não. Porque quando eu dou um conselho, uma sugestão para alguém, a pessoa pode acatar ou recusar. Então vamos lá, ó. Foi o que aconteceu aqui. Ele disse assim: em vez disso, procure uma hora. Ou seja, ele estava dando uma sugestão, né? A letra A diz assim: olha, indica uma sugestão para uma possível ação. É, ó, letra A. Uma possível ação. Eu não sei se você vai seguir meu conselho. Pode seguir ou pode não seguir. É uma possível ação. Aí, letra B. Indica uma ação que foi concretizada. Não, eu não sei nem se você vai seguir meu conselho. Letra C. Indica a certeza de um fato prestes a acontecer. Eu sei lá, rapaz, se tu vai fazer seguir meu conselho, pode ser que você diga assim, eu vou seguir o conselho desse bobo do rato. Letra D. Está no futuro. Não, gente, é imperativo. Procure é imperativo. Isso aqui é uma ordem. Procure. É agora. Não indica qualquer ação, pois é um verbo de estado, não é um verbo imperativo. Imperativo indica ordem, conselho, sugestão. Show de bola? Mais uma questãozinha aí, responde. Até agora. A questão aqui é igual, coloquei aqui, igual como se coloca mi para jumento. De Roma. 31. Diz assim, ó. Essa é linda, a questão da IBFC. Ó. Assinale a alternativa correta. No trecho. Um exemplo de turismo cruel com animais em cativeiro. A palavra assinalada significa, vamos lá, o que é que significa? Cativeiro. De Vamos lá. Pessoal, ele disse que o que é um cativeiro? Gente, cativeiro é uma prisão, né? Uma prisão muito horrenda, digamos assim, uma prisão. Aí ele traz pátio. Gente, pátio é sinônimo de liberdade. Ah, quando a gente está na escola, você está dentro da sala de aula, ei, ó, vamos ser liberados para o pátio, onde a gente vai poder correr, poder brincar, né? Então isso aí é um pátio, né? Liberdade, não tem nada a ver. Letra B diz assim, liberdade. Gente, liberdade e cativeiro então, é o oposto, né? É o oposto de cativeiro. Letra C, encarcerado, show de bola. Encarcerado é preso, é em cativeiro. Agora, saudável, gente, pelo contrário, uma pessoa que está em cativeiro, ela tende a não ter saúde. Porque você fica ali em privação, você não pega sol, você não se movimenta, a questão da umidade e tal. É bem fácil de você adoecer, sua imunidade fica baixa. Show de bola? Então, letra D, prisão, sim, cativeiro é uma prisão. E cláusula, gente, cláusula é enclausurado, é aquela pessoa que está presa à lei. Show de bola? Então, sim, o gabarito aqui é letra D de dinheiro. Show de bola? Aí olha a letra E, rodízio e visita. Rapaz, uma pessoa que está em cativeiro, ela fica sem visita, né? Teoricamente, sempre bem que o Brasil não é muito assim, não. Tem a visita, mas, seguindo a lógica, era para ser assim. Né? Letra D, gabarito. Vamos para 32. Diz assim, ó. Na oração. Todas elas têm manchas diferentes umas das outras. Percebe-se a correta concordância do verbo com o sujeito. Dentre as frases abaixo, assinale a que também apresenta correção de concordância e de ortografia. Vocês que falam.
Essa é uma questão que envolve tem e tem. E também vem e vem. Beleza? Professor, qual é a diferença? Ó, quando você usa sim com acento circunflexo, indica plural. Quando você usa sim, indica singular. Só, gente, que os verbos derivados também seguem a mesma lógica. Por exemplo, olha, o mantém, ele é um verbo derivado de tem. Então, se ele está com acento circunflexo, significa que ele está o quê? No plural. Ó, o intervém é um verbo derivado de vem. Se ele está com acento circunflexo, ele está no plural. Show de bola? Ele pediu uma certa. Vamos para a letra A. Ele diz assim, olha, eles normalmente veem um filme juntos. Gente, como é que deveria ser aqui? Eles veem o filme juntos. O verbo ver no plural é veem, certo? Aquele compor vem de vem, né? Ah, eles vêm, caminha, né? Então se ligue, ó. Aqui deveria ser eles veem um filme juntos. De ver, de bola. Agora veja só, dê uma olhadinha aqui, a letra A está errada. A velha planilha mantém, olha, se o mantém está com acento circunflexo, ele deveria indicar o quê? Plural. Só que a velha planilha está no singular, não pode ser o gabarito, certo? Não pode ser o gabarito. Por quê, professor? Porque mantém está concordando com a velha. Quem é que mantém os dados anteriores? A velha planilha. A velha planilha está aí no singular. C. As páginas contêm, gente, olha, contém as páginas. Deveria ser como? As páginas contém, com circunflexo para indicar o plural. Beleza? E letra D, só resta ela. No trabalho, o técnico detém o cronograma. Professor, por que, que ele não colocou acento circunflexo? Ele acertou, ó, porque o técnico está no singular, então ele não poderia colocar o acento circunflexo de jeito nenhum. Brasil, tranquilidade, gabarito aí, letra D. Vamos para a penúltima questão? Rocha aqui. Ah, essa aqui é boa. No excerto, essas relíquias pertenceram a roqueiros famosos. Não sei se eu já respondi essa questão com vocês. Eu acho que eu já respondi, mas se tiver respondido, a gente responde de novo. No excerto, essas relíquias pertencem a roqueiros famosos. Em relação à sinonímia, assinale a alternativa que apresenta o vocábulo que realmente se assemelha à palavra em destaque. Importa atentar ao sentido original da palavra destacada no texto. Vocês que falam. Foi? Pessoal, olha, importe-se com o contexto. Ele diz assim, olha, essas relíquias pertenceram a roqueiros famosos. Gente, imagine só. Se pertence a alguém famoso, isso vale muito dinheiro. É como eu digo, ó, se você vir andando no meio da rua, achar uma camisa dessa, essa camisa aqui é do Carlos Eduardo, não vale 5 conto. Claro. Mas imagine só, você vem andando no meio da rua, aí você acha uma camisa de Messi. Meu amigo, vale tanto dinheiro, é um tesouro. Então, nesse caso, ele assim, pertence a roqueiros famosos. O que é de gente famosa, gente, vale muito dinheiro. É tanto você tá num show e tal, o cantor pega, joga um chapéu, você pega, vende aquele chapéu por R$ 1.000, R$ 1.000.000. Né? Por quê? Porque pertence a uma pessoa famosa, então vale destroço. Não, gente. Se é de gente famosa, é algo valoroso. Ah, professor, resto, não, é algo bom, né? Valoroso. C, sobra, não, é algo muito valoroso. Letra D, velharias, não, gente, é algo que vale muito dinheiro. E letra E, tesouro, sim, é tesouro porque pertence a alguém que é, beleza? Foi embora. Vamos para a nossa última questão da aula de hoje. Diz assim, bom, observe no parágrafo 6º. É proibido não apenas segurar o celular, mas também mexer no aparelho.
O termo em destaque tem função de conjunção e pode ser substituído por uma das alternativas sem perda de sentido. Vamos lá, vocês que fazem. Muito boa essa questão. Cuida. Pessoal, preste atenção, pelo amor de Deus. Sempre que você pegar a expressão mas também. Se você pegar o mas sozinho, só o mas, ele é adversativo. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto. Mas se você pegar o mas também, gente, isso sempre será aditivo. Mas também sempre é aditivo. Então foi o que aconteceu aqui, ó. Ele pegou mas também. Mas também é o quê? Aditivo. Você vai ter que procurar uma alternativa que também tenha o sentido aditivo. Vamos lá, olha. Letra A diz assim, olha. É proibido segurar o celular. Contudo, gente, contudo é o quê? Adversativo. Já não pode ser o gabarito. Letra B. É proibido segurar o celular. Entretanto é o quê? Adversativo. Não pode ser o gabarito, tem que ser um aditivo. Letra C. É proibido tanto segurar o celular quanto mexer no aparelho. Gente, são duas coisas proibidas. Então, isso aqui é adição, ele está somando. Gabarito, letra C de contra-cheque. E essa aqui, professor, olha, todavia é adversativo, gente. E conforme é o que? Conformativo. A única que tem adição é a letra C de contra-cheque. E hoje nós terminamos por aqui. Cada aula eu tenho a missão de responder com você 17 questões, até chegar a 100. E aí, em 6 encontros, a gente completa, né, 100 questões. Meus queridos, amanhã eu estou aqui. Olha, próxima semana eu estou aqui terça, quinta e sexta. Rapaz, 3 aulas vocês vão ter minha próxima semana. Terça-feira eu estou aqui de manhã, quinta eu estou aqui e sexta eu vou trazer uma rede e vou ficar aqui, né? Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Vamos comparecer amanhã também para você aprender. Amanhã tem mais questão, mais 17 questões no padrão com bizu. E se você estiver anotando os bizus que eu estou mostrando aqui na resolução de questão, você faz qualquer prova numa boa. Meus queridos, um abraço, até a próxima, tudo de bom, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e, se Deus quiser, até amanhã. Beijão, fui!